a Araúna: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. 2 Samuel 24, versículo 24. Começaria fazendo uma pergunta para você nessa noite: o que você tem ofertado a Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado: ei, o que você tem ofertado a Deus? Aí, se foi aquele irmão que acabou de depositar a oferta aqui agora, ele falou assim: acabei de colocar uma nota de R$100 lá no gasofilácio. O que você tem ofertado a Deus? O que tem oferecido a Deus? Eu tenho oferecido a Deus as sobras, ou eu tenho oferecido a Deus o melhor? Será que quando Deus pede que nós devolvamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, será que Ele está pedindo apenas uma parte da nossa vida, ou apenas a parte financeira, né? O que temos feito com o melhor de nós? O que temos feito com o melhor de nós e daquilo que nós possuímos? O que nós temos feito? Talentos estamos enterrando, bens, né? E não usufruindo, e não dispondo para outras pessoas usufruírem. E aqui eu quero fazer já um destaque aqui. Nós temos muitos irmãos da igreja que antes não tinham carros, e agora tem carros, tem veículos. Se não é carro, é moto. Eu até quero lançar aqui agora uma possibilidade para a gente poder fazer aqui, disponho o meu carro para dar carona para uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, vindo de tal lugar, para mim poder pegar um convidado. Por exemplo, tem irmãos aqui que moram lá no pé da serra, né? Lá no pé da serra, é sério. De lá dá para ver o ginásio poliesportivo. A última vez que eu fui lá, eu falei bem assim: dá para a gente poder fazer uma tirolesa aqui, né? Apontam, tirolesa é aquele cabo que se coloca de um lado até o outro. Eu nunca fui de tirolesa, tá? No ano passado, um irmão me convidou para ir numa praia, lá o povo então passava de um monte a outro tirolesa. Eu ficava olhando assim: lá vai mais um, lá vai mais um. Eu falei assim: nesse aí eu nunca vou. De avião eu tenho coragem, mas tirolesa, nem pensar, né? Na vez que você dispõe, a pessoa pode estar ajudando, você pode estar ajudando uma pessoa para isso. Você pode usar o seu bem, ou aquilo que você tem, a sua casa. Muito bem, o profeta Malaquias, no seu livro, lá no capítulo 1, versículo 10 a 13, ele diz assim: ele quer que o povo saiba que Deus não tem prazer em ritos ou sacrifícios oferecidos de qualquer jeito. Malaquias faz esse sentido, e se nós fôssemos reportar para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus fazendo a mesma coisa. Estão lembrados que Jesus, ao entrar dentro do templo, Jesus foi lá e chutou a barraca do povo? Estão lembrados? Quantos lembram desse texto? Quantos lembram? Algumas pessoas não entendem esse texto direito, não. Primeiro, alguns falam que Jesus estava mordendo de raiva. Não, Jesus não estava mordendo de raiva. Outros falam que diz que não podia comprar no templo. Não, pode comprar no templo. Então vamos compreender a mesma citação que Malaquias. Eu não sei se tem no seu esboço aí, mas eu quero que você anote para ler em casa. Malaquias capítulo 1, do 10 ao 13. Malaquias chama a atenção do povo, porque o povo estava fazendo ritos e sacrifícios sem coração. Jesus certa vez chegou a dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Distante de mim. E Jesus, adentrando para Jerusalém, então ele encontra na porta do templo alguns comerciantes, e Jesus faz o maior pandevu. Vocês não sabem o que é pandevu, não, né? É uma palavra muito antiga. Fez o maior barraco você sabe o que é, o maior barraco Jesus fez. Chutou barraca do povo e empurrou mais não sei o que ali, mais ali, mais ali, mais ali. E Jesus falou: olha, sim, Mambia está me lembrando aqui, chicoteou o povo e acertou. Interessante, né, moço? O dia que o pastor prega uma mensagem aqui, nem bate no povo, e o pessoal: pastor, hoje o senhor bateu, hein? Como diz meu filho: pai, hoje o senhor desceu a madeira, hein, pai?
Eu acho que é melhor o pastor descer a madeira do que Jesus pegar o azorrague e acertar as nossas costas, né? Acho que é melhor. Mas foi bem. Por que Jesus fez isso? Porque o pessoal estava num ritual. Faça de contas que eu estou na minha casa e vou agora para o templo de Jerusalém. Então, antigamente, bem antes, o povo separava uma ovelha, pegava uma ovelha pura, limpa, preparava um para cada um, e aí colocava debaixo do braço, levava para o templo, até o sacerdote, para fazer um sacrifício individual para cada pessoa, para a expiação dos pecados. Quando chegou no Novo Testamento, sabe o que está acontecendo? Tinha uma banca, entre aspas, uma banca de ovelhas na porta do templo. Aí o povo não preparava a oferta antes, não. O povo chegava na porta do templo, comprava a ovelha e adentrava para fazer o seu sacrifício para expiação dos pecados. Esse é o motivo porque Jesus condenou a compra no templo. É esse o motivo. O motivo porque não se preparava para, não é para cultuar. Eu ainda continuo ouvindo. Vamos para o culto. Para o culto. Terminou o culto. Vamos começar o nosso culto. Enquanto nós estivermos pensando assim, nós só vamos entender que só prestamos culto 19h30 às 21 horas, quando termina na hora, ou então 21h30. Aí depois de 21h30 para lá, como diz uma irmã minha, amiga minha, fala bem assim: pastor, da porta para fora da igreja, o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Então assim, eu sou crente, eu só presto culto quando eu adentro o templo. Então quando Jesus estava adentrando o templo e encontra ali um povo vendendo as ofertas para serem entregues no altar para sacrifício, Jesus, chicote neles. Não era o melhor, não era separado. É o tipo das pessoas hoje. Estão fazendo nada em casa, vou para a igreja. Não pode ser assim. Vamos para celebrar juntos. Essa possibilidade que nós estamos tendo aqui agora é uma possibilidade única para nós nesse lugar. E por que não dizer no mundo inteiro, para poucas pessoas participarem. Então ela não pode ser simplesmente um sacrifício. Precisa ser uma celebração de um Deus que está vivo, não está morto. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E por isso que nós precisamos então dar o melhor. É super complicado. Ainda nas férias eu tive a oportunidade de passar por Belo Horizonte. Nós resolvemos ir para assistir a um jogo do Atlético Mineiro. Eu sempre gosto de ir ao estádio, não por causa do time, mas sim por causa das pessoas. E nós saímos de Belo Horizonte, acho que umas 2h30 antes. Silas fica empolgado. Vai, fulano! Ó, fulano, vai lá, chuta aí, fulano, pega ali, corre ali. Ô Silas, não está valendo nada não, isso é uma partida comum. E aí quando eu encontro Silas aqui na igreja, Silas lá sentadão. Eu, Silas, cara, cadê você naquele dia lá? Vamos lá, meu amigo. É para celebrar um Deus vivo. Eu fico imaginando. Por que a gente não faz a mesma coisa na partida de futebol? E eu vejo a partida de futebol com algumas, fora os palavrões, bem parecido com a celebração da igreja. A preparação para o culto é quando a gente chega bem antes. Vem lá, coloca a bandeirinha lá do time, os torcedores fanáticos estendem a bandeirona larga, de um lado até o outro. Eles se preparam, né? Nós chegamos mais cedo, chegamos aqui, preparamos o som, multimídia, filmagem, os equipamentos, os instrumentos. Alguns irmãos entram, vão orar, o pessoal do GF vão preparar as salas, o tempo colocando as cadeiras. Quando vai começar a partida, tem o louvor. Como é que é o louvor? Cada um canta o hino do seu time. Começa a cantar o hino do time, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí nós temos o louvor. Lá na partida de futebol tem a aleluia. Sabe quando? Quando sai o gol. Quando sai o gol, o pessoal, gol. Aqui na igreja tem que ter o aleluia. Sabe quando?
quando nós estamos louvando o nosso Deus e dizer que aquilo que está sendo falado para mim, aquilo que eu estou recebendo, eu preciso dizer, eu aceito, ou seja, eu concordo, em outras palavras, amém. Então não pode ser um ritual. Alguém até pode perguntar assim para mim, pastor, já que o senhor fez esse paralelo aí, mas tem oferta lá no campo? Tem. Na hora que você vai entrar, você tem que pagar a sua oferta, porque senão você não entra não. Lá tem a oferta. Não tem como. A mensagem da partida, a mensagem do culto, a mensagem pregada, é o jogo do início até o final. Eu só estou fazendo um paralelo, desculpa se é muito chulo para você, mas entenda que é uma celebração. Ninguém vai para o jogo e chega lá no jogo e fica dormindo no jogo assim. E aí sai um gol e ele continua dormindo. Ninguém vai. A gente vai para celebrar. E para Deus tem que ser infinitamente maior do que uma partida de futebol. E por isso que eu digo que nós precisamos dar o melhor para Deus. Preencha aí. Por que eu preciso dar o melhor para Deus? Porque Deus tem nos abençoado de várias maneiras. Preencha aí. Deus tem nos abençoado de várias maneiras. Ele tem nos abençoado desde a criação. Ele tem nos dado vários livramentos. Ele tem nos libertado do pecado. Ele tem nos dado conquistas no dia a dia. Ele tem nos dado o seu Filho para termos a salvação. Ele nos deu a vitória sobre a morte. Ele nos dá a ressurreição através de Jesus Cristo. Ele nos dá a palavra para sermos perfeitos. Ele nos dá a esperança. Irmãos, olha para vocês verem como é que Deus abençoa tanto essa igreja. Tem um casal aqui na igreja que estão planejando já se casar. E para casar precisa de quê, irmão? Ué, tem que ter casa. O irmão chegou a alugar a casa de uma irmã aqui da igreja. Alugar não, falou assim, nós vamos alugar a sua casa para a gente poder casar. Beleza, combinou. Aí, a casa dessa irmã que estava sendo alugada para esse casal, estava bem acessível. Aí esse casal achou uma casa mais barata ainda. Beleza. Então foi lá e já fechou com a dona. Dona, está fechada, a casa da senhora é boa para nós. Está fechada a casa. Nós vamos alugar essa casa. Não passou 2 dias, chega uma dona e fala bem assim, ei, psst, vocês não querem morar na minha casa, não? Ah, não, nós já alugamos uma casa já. Ah, então tá bom. Quer não? Beleza. Eu não vou falar quem é não, que já está rindo aqui do meu lado já. E aí, o noivo, como é que é? Fulano veio aqui dar uma casa para a gente morar? Mas eu falei com ela que a gente já tem lugar. Não, vão lá na casa. Vão lá nela. Aí quando foi lá nela, lá a pessoa pegou e falou assim, não, é para vocês morarem aí de graça, para cuidar da casa durante os próximos 4 anos. Aí eu falo bem assim, ei, Deus maravilhoso. E tem irmão que não agradeceu até hoje, né, irmão? Deus abençoa demais. Abençoa demais. Certa vez um pastor veio aqui, eu estou ajudando um pastor de uma igreja aqui em Montes Claros, ele falou bem assim, e como é que ficou aquele casal? Como é que ficou aquele casal que estava passando uns problemas, que veio de outra cidade, que estava na sua casa, que ficou lá na sua casa e tal? Como é que ficou? Como é que resolveu a vida dele? Já voltou para a cidade dele? Eu falei assim, não. Tem um irmão aqui da igreja que falou bem assim, pastor, fala com esse casal se eles querem morar lá no barracão que eu tenho lá na frente de casa. Ele falou assim, eu não estou acreditando não, o pastor falou, eu não estou acreditando não. Eu falei assim, ué. Tem um irmão aqui da igreja que falou que tem uma casa livre. Deus tem nos abençoado. É motivo de agradecer pelos livramentos. Gente, pela criação. Deixa eu compartilhar uma coisa para vocês que eu estou muito satisfeito lá em casa. Nós ganhamos um cachorrinho. Eu não gosto muito de cachorro, porque cachorro só dá trabalho. Dá pulga, dá carrapato, dá leishmaniose, dá várias coisas. Xixi, e vai para fora. Gente, mas o cachorro lá de casa é muito educado. Esse dia eu cheguei lá em casa e falei com ele, esse cachorro é cachorro. Beethoven, sai, ele sai. Beethoven não entra para dentro da casa, ele não entra. Eu falei assim, gente, esse cachorro não é gente, esse cachorro é gente.
Beethoven vai para sua cama, ele vai para a cama dele. É bênção. Vitória está satisfeitíssima lá em casa. Que era sonho dela ter um cachorro há um bom tempo. Eu já tenho 3 lá em casa, eu já não estava dando conta. Coloquei mais um para eu poder cuidar. É bênção, é bênção. A criação, o animal é bênção. Alegre-se, né? E aí tem aquela história do homem que estava lendo um livro chamado As Leis, né? As leis do homem, né? Aí esse homem estava lendo esse livro e para onde ele ia, ele carregava o livro debaixo do braço, né? E aí um amigo dele encontrou ele lendo esse livro. Ele falou assim: que livro é esse aí? Rapaz, esse livro aqui são as leis. Tudo aqui tem explicação. Está tudo nesse livro aqui, as explicações. É o livro aqui, explica tudo. Por exemplo, aqui explica por que chove. Aqui explica por que o sol é de dia e a lua é de noite, né? Porque tem gente que fala bem assim: gente, a lua é folgada, né? De dia o sol trabalha o dia inteiro, à noite a lua só aparece de noite. Explica tudo nesse livro. Rapaz, explica mais sobre esse livro. E aí ele falou assim: por exemplo, eu vou provar que você é homem. Rapaz, não precisa provar não, eu vou provar. Isso aqui explica tudo. Quer ver? Lá na sua casa tem aquário? Tem, lá em casa tem aquário. Primeira lei para provar que você é homem, lá tem aquário. Está aqui, está escrito aqui no capítulo tal. Segundo lugar, dentro do aquário tem água. Não, a água. Lógico, isso aí é lógico. Está explicando aqui. E dentro desse aquário que tem água, tem o quê? Peixe. Está explicando aqui, ué? Está tudo explicado. E do lado desse aquário que tem água e que tem peixe, tem o quê? Sua filhinha, vendo o peixinho nadar para um lado e por outro, e jogando ração para ela poder comer. Está explicado. Agora eu estou entendendo, agora eu sou homem mesmo, agora eu entendi. Me empresta esse livro, um amigo dele pediu. Te empresto. Pegou o livro, carregou o livro para um lado e para o outro. E aí o outro amigo desse cara que pediu o livro emprestado: rapaz, eu estou vendo que você está lendo esse livro. Que livro é esse aí? Rapaz, esse livro aqui é o livro das leis. Prova tudo aqui. É mesmo? Prova tudo. Prova tudo. Por exemplo, vou provar que você é homem. Rapaz, não faz isso não. Vou provar. Sua casa tem aquário? Ele falou: tem não. Então você não é homem não. Porque se tem aquário, tem água. Se tem água, tem peixe. Se tem peixe, tem o filhinho, a criancinha lá assistindo, né? É uma brincadeira, só para dizer que até a criação nos alegra. A criação nos alegra, a criação traz alegria para nós. Deus tem nos abençoado. Gente, você quer ver como é que Deus pode parar o mundo de uma vez? Só cortar o ar. Para aí. Fica sem respirar aí 2 minutos para ver o que acontece. Deus tem nos abençoado. Segundo lugar, não posso ofertar qualquer coisa, por isso que eu preciso dar o melhor para Deus. Não posso ofertar qualquer coisa. Malaquias capítulo 1, versículo 8 diz: porque quando oferecereis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Nós não podemos oferecer ao Senhor nada que não nos custe, que não traga nenhum valor para nós, como diz a história que nós ouvimos aqui na primeira mensagem, aqui desse mês de fevereiro, numa quarta-feira, de um irmão falando assim: ô pastor Lopes, estou querendo fazer uma doação para os irmãos aí da igreja. Os irmãos estão mexendo com construção aí, e eu estou vendo que está precisando de pedra, vou dar um caminhão de pedra para a igreja. Aí o pastor Lopes: oh, Deus é bom demais. Que dia que o senhor vai lá em casa pegar, pastor? Pois não, irmão, sábado eu vou lá com a caçamba do irmão Joaquim, e uma carregadeira do irmão Antônio. E lá foi o pastor Lopes com a caçamba do irmão Joaquim, carregadeira do irmão Antônio. Quando chegou lá, era um tanto de pedra suja no quintal
do irmão lá, e a mulher dele estava falando: marido, que dia que você vai tirar esses pedregulhos aqui de casa? Dá um jeito aí de limpar esse quintal aqui. Não podemos oferecer ao Senhor qualquer coisa. Precisamos oferecer ao Senhor as melhores coisas. Quando, por exemplo, Malaquias cita, quando nós vamos oferecer um animal cego, será que nós podemos oferecer ao Senhor um animal cego? Será que nós poderíamos oferecer a Deus um animal faltando uma pata? Será que você seria satisfeito em receber algo incompleto, algo faltando? Deuteronômio capítulo 15, versículo 21 diz: porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Deus não aceitava nenhum animal impuro diante dele. Por isso que precisava, como eu disse na introdução aqui, preparar a ovelha, escolhia a ovelha, e levava diante do sacerdote para o pedido do perdão dos seus pecados. Malaquias 1,13 diz: e dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor. Não podemos oferecer. Às vezes, algumas vezes nós encontramos pessoas dizendo: pastor, eu tenho algumas roupas lá em casa para doar. Doar roupa rasgada, para mim só serve se for pano de chão, para enxugar o carro, talvez nem para enxugar o carro, que vai maquiar, vai rabiscar o carro todo. Não pode, se vai para oferecer, se vai para ofertar, dê uma coisa melhor. Nós combinamos sempre lá em casa, ao entrar roupa nova, precisamos olhar no guarda-roupa para darmos aquela que não usamos mais. Faça isso. Principalmente as mulheres que têm em casa 30 pares de sapatos. Porque homem tem só 2 pares de sapato, né? Mulher tem 30. Ela usa 15 de um lado e 15 do outro no domingo. Tudo bem, mas é para combinar com a blusa, combinar com a calça, combinar com o laço, combinar com a faixa. Mas pense nisso. Quantas pessoas que não têm um par de sapato para calçar o seu pé? Ou talvez não tem nem um pé para poder colocar um sapato. Por isso que nós precisamos lembrar de sempre agradecer a Deus. Ele tem nos abençoado. E não oferecer nada ao Senhor que não tem valor. Terceiro lugar, preencha aí. Dar o melhor para Deus também é obedecê-lo, ou obedecendo. Dar o melhor para Deus é obedecendo. Uma vez eu disse uma frase e eu acabei não escrevendo essa frase aqui, eu vou ver se consigo lembrar aqui. Toda obediência tardia, lembrei. Toda obediência tardia é rebeldia. Anota aí, escreve aí no seu esboço. Toda obediência tardia é rebeldia. O texto de 1 Samuel 15, 22 diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, meu irmão, obedeça ao Senhor. Se você não obedece ao Senhor nas coisas pequenas, nas coisas grandes você nunca vai obedecer. Se você não procura obedecer a Deus nas coisinhas menores, pequenas, e eu digo que dar dízimo, por exemplo, é a menor coisa que se pode fazer, é a menor, não tem menos do que dízimo, irmãos, não tem menos do que dízimo. Aquele que tem renda, não tem, é 10%. E eu ainda coloquei no esboço, no editorial dessa semana, falando sobre isso, né? O que nós oferecemos para o Senhor? Será que quando nós damos 30%,
10, 15, 30, 40, 50% de dízimo ou de oferta, como você queira chamar, como você queira dizer, será que nós estamos dando tudo ao Senhor? Eu conheço irmãos nessa longa caminhada minha cristã, que quando ele devolvia o dízimo, ele fazia questão de dar até os centavos. Ele ganhava R$101,12, aí quando ia dar o dízimo dele, ele dava R$10,12. Irmão, arredonda esse negócio, rapaz. Dá 10,50 ou 11 reais. Ô pastor, pode arredondar para baixo? Pode, mas aí não é dízimo, meu irmão. Obedecer ao Senhor em coisas pequenas, coisas simples. Olha aqui, se nós podemos avançar, se nós avançamos o sinal, o semáforo, olha, e a hora que não pode avançar, porque tem uma hora, 11h30 da noite, meu irmão, você não vai ficar dando bobeira aí, principalmente aqueles motoqueiros, né? Vai ficar dando bobeira aí nesse semáforo. Não tem jeito, nessa hora não dá. Mas durante o dia, se você desobedece, se você infringe uma lei de avançar o semáforo na hora que não pode avançar, se passar um carro cruzando a você, por isso que o texto fala, o texto de 1 Samuel 15, 22, vai ser pior para você. São coisas pequenas, não é que nós vamos andar na linha, aqui é a linha, eu preciso andar aqui. Diz um texto que a última mulher que andou na linha, o trem pegou. Não é na linha, não é a risca. Se você não paga quando você deve R$1, irmão, quando você dever 100, vai pagar não. Não tem jeito não. Se você chega para o seu filho e promete ele que vai dar uma coisa, tem a condição de dar e não dá, olha, quando você virar político, vai continuar prometendo e não vai cumprir. Quando nós obedecemos a Deus, Deus fica satisfeitíssimo com isso. Na época de Noé tinha guitarra, sim ou não? Estou falando com vocês. Na época de Noé tinha guitarra, sim ou não? Claro que não. Na época de Noé tinha microfone, sim ou não? Bateria? Não. Nem luz. Direito talvez tinha, só se for a que Deus dava naquela época. Luz, energia elétrica. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. A Bíblia diz que Deus sorria por causa de Noé. Eu imagino Deus lá de cima olhando para Noé, numa linguagem bem chula. Deus olhava assim: Noé, esse é o cara. Olha para você ver como é que ele é diferente. Olha para você ver que ele está no mundo das pessoas, todos são iguais, mas ele difere. Vou pedir uma coisa para Noé. E olha que o que Deus pediu para Noé, para mim, se Deus pedisse, eu ia falar: Deus, o senhor está doido, né? Primeira coisa que Deus falou para Noé: Noé, você fala que prepara esse povo, porque eu vou mandar uma chuva muito forte, um dilúvio muito forte, vai chover um bom tempo, Noé. E interessante que naquela época a chuva não caía do céu não, irmãos. Leia lá na sua casa, Gênesis capítulo 2, se não é 6, versículo 6, versículo 7, versículo 8, você vai encontrar que a chuva brotava da terra, então chovia de baixo para cima, não existia chuva de cima para baixo não. Noé continuou ouvindo a Deus, e falou assim: Noé, você vai fazer outra coisa, Noé, vai construir uma arca para mim. Uma arca. O que é arca? Ele não perguntou o que é arca. Era um grande navio. Interessante que o construtor do Titanic foi um grande engenheiro. Bateu e afundou, matou um bocado de gente. Noé nunca foi engenheiro, nem passou pela faculdade tal, mas construiu a arca assim como ele disse, assim como Deus disse, que era tantas alturas, tanto comprimento, tanta profundidade. Obediência ao Senhor. Outra coisa que Deus disse para Noé: Noé, você vai juntar um casalzinho de cada animal. O texto bíblico me permite conjecturar nisso. O texto bíblico não fala que Deus mandou juntar um casal de cupim, que eu acho que Deus não ia mandar colocar casal de cupim dentro da arca. Eu acho que Deus também não mandou colocar um casal, eu acho, é conjecturando. Eu acho que Deus também não mandou colocar lá um casal de peixe, não precisa. O peixe pode ficar por lá de fora, vai ficar nadando. Mas imagina você ouvindo de Deus falando bem assim: ô seu João, você prepara um casalzinho de cada animal para colocar na arca que eu estou mandando você fazer. Eu imagino
Noé, naquela África, naquele safari, e ele falava bem assim: rapaz, e como é que eu vou pegar um casal de cada animal agora para colocar nessa arca? Noé não questionou. Noé continuou obedecendo ao Senhor. Foi lá, preparou, trouxe o casal, até que veio a chuva e fez exatamente o que havia Deus prometido. Sabe o que significa? Obediência ao Senhor. Nas coisas pequenas, se não formos obedientes, nas grandes nunca seremos. Se você não obedece a sua mãe e seu pai, se você não obedece, se você não tem por submissão o líder seu, e seja ele qual for líder, no trabalho, o seu chefe, na escola, o seu professor, na igreja, seu pastor, líder de ministério, professor de escola bíblica, líder de pequeno grupo, meu irmão, duvido que você vai obedecer ao Senhor, duvido. Quarto lugar, preencha aí. Dar o melhor para Deus é escolhendo o melhor. Dar o melhor para Deus é escolhendo o melhor. Lucas 19, 45, 46 diz: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. O que você tem ofertado ao Senhor? É o melhor ou é o que está sobrando? Saiu uma matéria recentemente, 2 anos atrás, pode dizer recentemente, das pessoas que estão deixando os seus filhos por conta da televisão. Eles ficam por conta da televisão, estão assistindo todos os tipos de desenhos animados na televisão, e não estão tirando um tempinho para Deus. Consequência disso, nos Estados Unidos, por exemplo, 11 de setembro de 2001, quando atacaram aquelas torres, quando deram vazão, quando permitiram que os ensinos para os nossos filhos fossem através dos televisores, com desenhos que incentiva as brigas, incentivam a violência. Resultado: criança nos Estados Unidos de 13 anos, encarcerada até a sua morte final. Famílias destruídas nos Estados Unidos. Homens e mulheres, homens casando com homens, mulheres casando com mulheres, homens fazendo transplante de sexo, mulheres fazendo transplante de sexo. Resultado: os Estados Unidos têm sentido isso na pele já há um bom tempo, eles não percebem. Aqui no Brasil, vamos dar uma olhadinha aqui no Brasil, vamos olhar lá no norte, como é que foi há pouco tempo, lá em Alagoas, como é que foi em Santa Catarina, como tem sido em São Paulo por várias vezes, como tem sido lá no Rio de Janeiro, na região serrana, como foi recentemente na cidade do samba, em que milhões e milhões, dinheiro público, foi simplesmente queimou, não sobrou nada, literalmente nada, de muitas escolas de samba, e eles ainda continuam fazendo devoção a um Deus chamado Diana, que é o Deus do sexo. Eu disse, certa vez, quer acabar com o carnaval? Só tirar a mulher pelada do carnaval, acaba na hora. Mas, mesmo naquele dia em que eu pude ver na televisão, pessoas chorando ali no Rio de Janeiro, pessoas chorando, como se fosse que tivesse pedido famílias, como se fosse que tivesse pedido vidas, filhos, maridos, e sem ter uma vítima, a não ser as coisas que enfeitavam as coisas que enfeitavam para o carnaval, e eles chorando e dizendo assim: amanhã a nossa comunidade vai começar a construir isso tudo novamente. A nossa comunidade vai deixar o trabalho, vai deixar a escola, vai deixar não sei o quê, e vamos dedicar nos próximos 30 dias para que o carnaval venha acontecer agora 5 a 8 de março, com todas as fantasias que nós perdemos.
Será que nós faríamos a mesma coisa se fosse a Igreja Batista Monte Carmelo, se tivesse caído? Será que nós faríamos a mesma coisa para comprar um equipamento desse, para beneficiar a nós mesmos? Será que nós faríamos isso com o objetivo de atender, de alcançar as pessoas perdidas aqui nesse bairro? Será que nós faríamos? Será que nós daríamos o melhor para Deus? Por isso que nós não podemos chegar com as mãos abanando. Aqui não estou dizendo chegar com as mãos abanando, é não trazer o dinheiro na mão. Não coloque isso na sua cabeça, que dar a oferta para Deus é se tiver uma nota de 50, uma nota de 20, uma nota de 100 talvez na igreja X, que a nota de R$1 já não aparece mais nas igrejas. Até pouco tempo atrás, uma discussão entre as notas e a nota R$1 falou bem assim: olha, agora eu me converti, por isso que agora eu não apareço em qualquer lugar, eu só estou nas igrejas evangélicas. Não é chegar com dinheiro na mão, mas é chegar com a sua vida. É a sua vida no altar. A melhor coisa que você pode dar para Deus, sabe o que é? É a sua vida. Se você dá a sua vida para Deus, querido, as outras coisas vão ser de Deus automaticamente. Dar o melhor para Deus. Quinto e último lugar. Dar o melhor para Deus é se tornando exclusivo dele. Preencha aí. Exclusivo dele. Eu fico encantado aqui com Alcilene e mais Hernani. Mais uma vez vou citá-los aqui. As colegas de Alcilene falam bem assim: Alcilene, olha para você ver que rapaz bonito ali. Ela fala assim: vou olhar não, o mais bonito não está aqui não, está lá em casa. Ah, pastor, mas será que ela tem olhos só para Hernani? Mesmo que Hernani não seja esse cara assim tão bonito. Final de ano nós fizemos um encontro e nós combinamos para escolher entre os homens o mais feio. E nós combinamos, gente, todo mundo vai votar em Hernani, tá bom? Combinamos. E aí estava eu, George, quem mais? Luiz, Ricardo, Jeremias, Vandim, e Hernani e Silas. Aí, entre os homens, combinamos com as mulheres: ó, as meninas, nós vamos escolher aqui o mais feio agora, tá? E vamos filmar. Acho que isso está no YouTube, né? Está no YouTube, não está? Aí vamos combinar. Aí nós combinamos: ó, todo mundo vai votar em Hernani. Escreve aí no papel o seu: Hernani, Hernani, Hernani. A hora que começou a abrir, vamos abrir os papéis agora. E eu fui dar as notas, né? O mais feio, primeiro voto do mais feio. Aí eu abri o papel: Hernani. Alcilene fechou a cara, né? Não acredito. Abre outro, pastor, abre outro. Segundo voto nessa noite, vai para Hernani. Agora, irmãos, quando a gente combina uma votação para votar na pessoa, para ser o mais feio, e a votação dá errado. Vocês acreditam que apareceu lá 2 votos para Luiz Henrique? Depois fala que eu... Você sabe o que é exclusivo? Exclusivo é só seu. Você é só de Deus. Quem é o outro Deus que tem na sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está ouvindo aí? O que você ouve edifica o seu Deus? O que você está assistindo edifica o seu Deus? Uma das áreas mais difíceis da minha vida quando eu me converti, sabe qual era? Eram as músicas do mundo. Eu gostava muito de ouvir música mundana. As músicas mundanas sempre vinham em minha vida, sabe por quê? Porque eu tinha convertido muitas coisas aqui, mas aqui não. O ouvido ainda não. Então ainda eu não era exclusivo de Deus. Eu não era só dele. O meu ouvido era de quem? Você já sabe de quem era. Não era de Deus. A minha boca também não era de Deus. Então eu precisava também, e aí você vai entender que eu preciso me converter por completo. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Tem esse versículo aí na sua Bíblia? Tem. Sublinha aí para mim, por favor. Mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, significa separado. Povo adquirido, em outras versões, povo exclusivo, que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E a pergunta então é: você é de Deus? Ah, pastor, mas essa pergunta aí, pastor, a pergunta é outra, pastor, essa aí eu sei. Você é de Deus? Se reunir os 400 mil habitantes de Montes Claros, vão dizer: claro, pastor, eu sou de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então preste bem atenção: são filhos de Deus aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que não recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador não são filhos de Deus. São o quê? Marcos capítulo 16, versículo 15, são criaturas. Marcos 16, 15 diz: portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Por exemplo, esse papel aqui é meu. Só vai ser de Islandi, por favor, meu irmão, se ele vir e pegar, receber. Se ele não receber, e receber é dizer: Jesus, eu abro o meu coração para te receber. Jesus, eu abro a minha mente para te receber. Jesus, eu abro os meus ouvidos para te receber. O que você assiste? Será que existem ainda pessoas que se dizem cristãs e que ainda ficam perdendo tempo para assistir Big Brother? Que só deturpa a família, que só acaba com a nossa família? Será que tem? Eu acho que não. Bom, eu creio que não. Eu sou tentado a achar que não. O que você ouve? O que você tem ouvido? O que você faz? O que você pensa? Os pensamentos seus são os pensamentos de Deus? Tudo isso você faz para a glória dele? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você vai embora, meu irmão, ao finalizar essa celebração, mas coloque isso no seu coração: vou fazer tudo para a glória de Deus. Vou em casa, vou lavar vasilha, vou lavar roupa, vou trabalhar amanhã de manhã, vou levantar, vou dormir, vou para a escola, vou fazer para a glória de Deus. Estamos diante do Senhor dos Exércitos. Ele é grande e temido entre todas as nações. E a pergunta que eu faço final é: o que temos feito com o melhor de nós e daquilo que nós possuímos? Os desafios nos convidam a uma coisa: a uma entrega total do que somos e do que nós temos diante do Senhor. Um excelente Deus merece um excelente compromisso. Não sei se tem aí no seu esboço. Tem. Um excelente Deus merece um excelente compromisso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero convidar você a fazer esse compromisso agora, em nome de Jesus, de dar o melhor para Deus. Para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, talvez essa seja a noite para você poder entregar a sua vida para Jesus. É entregar a sua vida para Jesus. Talvez seja hoje, nesse instante, a melhor coisa que você possa fazer. Fale com Deus. No seu esboço aí tem, não precisa abrir os olhos, eu vou apenas ler para você essa oração de compromisso com Deus que você pode fazer a partir de hoje. Você pode dizer assim, com o seu coração e com a sua boca, para que a sua mente possa entender. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso dar ao Senhor o meu melhor. Muitas vezes, Senhor, eu tenho entregado a Ti apenas as sobras, mas hoje, Senhor, eu decido que entregarei ao Senhor o meu melhor, custe o que custar. Senhor, peço a Tua ajuda, me encoraja com o Teu Espírito Santo. Eu me comprometo contigo, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Alguém quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Quer receber Jesus no seu coração e dizer: pastor, a partir de hoje eu decido seguir a Jesus? Há alguém nesse auditório que quer fazer isso? Erga bem alta a sua mão para que eu possa orar por você, para que nós possamos ajudá-lo a trilhar nos caminhos do Senhor. Há alguém que quer fazer isso, entregar a vida para Jesus nessa noite? Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém que quer fazer isso, quer entregar? 2 pessoas já levantaram a sua mão entregando a vida para Jesus. Elas estão dizendo: pastor, eu entrego a minha vida para Jesus. Deus abençoe, filho. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém que quer fazer? Pastor, olha, eu sinto que eu decidi. Eu quero entregar o meu melhor para Deus. E o meu melhor, pastor, é a minha vida para Jesus. Há mais alguém que quer fazer isso? Erga bem alta a sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém que quer fazer isso para a honra e para a glória do Senhor? Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Glórias a Deus. Tem vidas sendo entregues para Jesus. Há festas nos céus agora pela sua vida que está sendo entregue para Jesus. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém que quer fazer isso nessa noite? Mais alguém? Mas eu quero estender também para você, meu irmão, esse apelo. Talvez você tenha feito, entregue ao Senhor apenas as sobras. Não se sinta assim envergonhado, não se sinta entristecido. Mas agora você tomou uma decisão. A partir de hoje eu decido entregar o meu melhor para o Senhor. Você quer fazer isso? Se coloque em pé, meu irmão, para a honra e para a glória do Senhor. Levante e diga: pastor, eu quero dar o meu melhor para o Senhor, custe o que custar, seja o que for, com a ajuda do Espírito Santo, pastor, eu decido dar o meu melhor, não vou reclamar de nada. Se é liderança de algum ministério, pastor, eu não vou reclamar. Pastor, se é algum problema na minha família, eu não vou reclamar. Eu vou depositar a minha confiança no Senhor, totalmente no Senhor. Querem fazer isso? Se coloquem em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer mais um outro apelo para você, a sair do seu lugar e vir aqui à frente para juntos nós orarmos. Juntos nós orarmos, ajoelhados aqui, mesmo o seu chão não sendo um chão tão bonito, mas pode vir aqui à frente. A você que entregou a sua vida para Jesus, a você que também decidiu dar o melhor para o Senhor, sai do seu lugar. Eu vou me ajoelhar com vocês aqui. O pastor Sérgio vai subir aqui agora, por favor, pastor Sérgio, e vai nos elevar a Deus em oração. Pastor Sérgio, por favor. Nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus, nós estamos suplicando, Senhor, que o Senhor nos conceda o privilégio de entregarmos o melhor para o Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui na frente, porque queremos fazer isso, Pai, porque queremos que o Senhor seja glorificado pela nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja exaltado, Senhor, por todos os momentos nossos. Agora, Deus, eu quero te pedir, meu Deus, que cada um que está aqui à frente ajoelhado, que tem firmado esse compromisso com o Senhor, compromisso de entregar o melhor que é a vida, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja selando isto. Que o Senhor esteja confirmando, meu Deus, na vida de cada um dos teus servos. Ó Pai querido, que nós possamos sairmos daqui hoje com esta convicção de que da nossa boca vai sair o melhor para o Senhor, os nossos pensamentos serão os melhores, os nossos desejos serão os melhores, as nossas ações serão as melhores. Ó Deus querido, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Te peço, ó Deus, por aqueles que estão entregando a vida para Jesus, reconhecendo que são pecadores e que precisam da salvação. Fala aos seus corações também, meu Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque cada dia nós podemos aprender
aprender que podemos tomar decisão e que o Senhor nos aceita. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. As pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus. Clarete, por favor, Clarete, vem aqui à frente, Clarete. Neto, por favor, Neto, vem aqui à frente, Neto. Eu gostaria que as pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus, gostaria muito que você fizesse mais uma coisa. Clarete e Neto trabalham num ministério aqui na igreja chamado Recomeço, tá? Esse ministério ajuda você a dar os primeiros passos na fé em Cristo Jesus. Nós queríamos que vocês agora pudessem ir para uma sala especial para vocês e que receberão umas palavras de aconselhamento já, tá? Eu sei que eu poderia ter feito já com as pessoas aqui à frente, eu acabei me perdendo, me desculpa, viu, Clarete? Viu, Neto? Mas gostaria muito, antes de você sair, procurasse Clarete e Neto para fazer essas coisas, tá bom? Se não, coloque no cartão de conexão. Continuo pedindo a você, mesmo você, meu irmão, que veio aqui à frente, fazendo esse compromisso, coloca isso no cartão de conexão, tem sido muito bom para a gente, para as pessoas que têm colocado, sabe por quê? Porque nós estamos reunindo para orar pelas pessoas que estão decidindo, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Neto. Obrigado, Clarete. Tá bom? Deus abençoe. O pessoal da música pode subir para a gente poder cantar a última música dessa noite? Não esqueça de pegar o seu cartão de conexão e fazer isso. E fazer isso ao final da celebração desta noite, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos cantar